Graças a Deus. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que assim seja, né? Pai Santo, nós te damos o nosso louvor, a nossa gratidão, de o Senhor permitir que nós abrimos esta Bíblia e viemos falar dela, pois ela é a tua palavra e o Senhor tem nos dado segurança de que nós podemos tomá-la e confiar nela. Agora edifica o teu povo através dela, pois ela é criadora, e que esta palavra possa penetrar nestes corações, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Jesus, ele disse uma certa vez: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nesta mensagem nova que chegou, que é Deus mantém sua palavra, parte 2, eu creio que vocês que pegaram a do mês passado já leram. O nosso profeta, ele começa a mensagem assim, lendo esta escritura, e a mensagem que eu vou falar nesta noite é: a palavra prosperará para aquilo que a enviei. Mas nesta mensagem o irmão Branham diz: essas palavras foram solenemente ditas pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e ele diz: é a minha convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e que na palavra a salvação é baseada no ensino desta Bíblia. Que a salvação não pode ser baseada em qualquer outra coisa além da palavra do Senhor. Muitas coisas são bons remédios, mas esta é a cura. Deus tem isso tão planejado que a sua palavra é Ele mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus encarnado em Cristo, todas as outras coisas falharão. Agora, nós não podemos basear a salvação em cima da oração, por mais bom que isso possa ser. Não podemos basear a salvação em cima da oração. Porque se for assim, os maometanos são salvos, os budistas são salvos, os pagãos são salvos. Por isso, não pode ser baseado em oração e nem pode ser baseado em experiência. A salvação não é baseada na experiência, porque as pessoas podem ter qualquer tipo de experiência. Os maometanos têm experiências, os budistas têm uma experiência, e cada religião diferente tem experiências. E nem a salvação pode ser baseada em jejum, oração, experiência, sensações ou sinceridade. Muitas pessoas dizem: bem, isso não faz nenhuma diferença no que eu acredito. Contudo, que eu seja sincero no que eu acredito. Bem, se for assim, o maometano é salvo, o budista é salvo, e todo o restante deles, os pagãos, são salvos. Pois eu vos digo que eles podem nos superar qualquer dia,
quando se trata de oração, jejum, sensações ou assim por diante. Eles podem nos superar. E a salvação não pertence ou não é baseada em qualquer outra coisa além da palavra de Deus. Deus tem dito isto. A salvação não pode ser baseada em alguma igreja ou algum credo ou nada mais exceto na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão perfeita que nenhum pingo disto nunca vai falhar. Todos os céus falharão, a terra irá falhar. João disse na ilha de Patmos: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas a palavra de Deus prosseguiu simplesmente a mesma. Glória a Deus. Nossa salvação não está baseada no que nós sentimos. Jesus nunca disse se você sentiu, mas ele disse se você creu. É a tua fé. E a tua fé, ela te coloca na glória, te coloca na eternidade. A tua fé te traz cura, a tua fé te posiciona. Assim como a tua fé faz isso, a incredulidade, que esta é a natureza de Lúcifer, ela te derruba, te destrói, te joga pelo chão. Arrazoamento e incredulidade. Mas é por isso que Deus, ele nos deu a sua palavra. E a sua palavra é a única fonte, ou único gens que pode gerar fé. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem. Amém. Então, a fé, ela é gerada pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Veja. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você pode ter no teu coração. Porque isto é o que vai acrescentar em ti. Agora, nós lemos aqui na Escritura que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela simplesmente vai fazer exatamente aquilo que foi dito. E isto para nós temos uma segurança. Porque Deus não é de dizer uma coisa aqui, e então, não era bem isso. Não, é aquilo que Ele disse. Então você pode se assegurar naquilo ali. Aquilo pode ser o teu poste de amarre, ou o teu absoluto. Vocês sabem que os judeus, eles só criam em Deus, no céu. Porém, esse Deus, nós sabemos que ele esteve em Jesus Cristo. E foi difícil para os judeus olharem para aquele homem e crer que ali estava a plenitude da divindade daquele grande Deus que eles criam. Seus pais, todo Israel baseava-se num Deus tremendo, num Deus maravilhoso, num Deus grande. E quando ele veio da forma que ele veio, foi difícil para eles o receberem. Nós sabemos que Deus os cegou para um propósito, para um objetivo. Mas, mesmo assim, nós vemos que era muito difícil de eles olhar e ver aquele Deus que tirou Israel do Egito, agora estar ali em um homenzinho simplesmente de 1,60 m. Se vocês verem, na visão que o irmão Branham teve no campo de Artemísia, ele era um homem baixo, de pequena estatura. E era muito difícil para Israel olhar e ver a palavra naquele homem. Mas Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, eu creio que é o versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu quero fixar o meu pensamento nesta noite numa coisa: a palavra de Deus, o verbo. Porque a palavra é tudo. Nós, inclusive, vivemos da palavra que nós falamos. Nós vivemos da palavra que nós falamos. Quer Bíblia? Provérbios, você quer abrir em Provérbios capítulo 18? E você vai ver o quanto é interessante
você ter a certeza de falar as coisas corretas. Eu estava ouvindo a minha esposa falar hoje, e ela estava falando do seu cunhado, que está com suspeita de câncer no estômago. E a minha cunhada, que é a irmã da minha esposa, disse que ele vivia dizendo, há uns meses atrás, que ele iria contrair câncer e morrer de câncer. E agora, os médicos estão diagnosticando o câncer nele. Por isso que no versículo 20, eu disse para vocês que nós vivemos daquilo que nós falamos, correto? Do versículo 20, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você viverá daquilo que você confessa. Então há um poder muito grande no que nós confessamos, no que nós falamos. Por isso que temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos dentro de casa, a nosso respeito e a respeito do nosso cônjuge e a respeito dos nossos filhos, porque eles vão ser aquilo que nós confessamos. E tudo aquilo que você quer que o teu marido seja, ou tudo aquilo que tu quer que a tua esposa seja, fale. E ele vai ser. Porque você comerá do fruto dos teus lábios. Se você quer que ele seja um amante de mulheres, fale que ele vai ser. Mas se você quiser que ele seja o teu amor, fale que ele vai ser. Se você quer que ela seja uma relaxada, uma mundana, uma prostituta, fale que ela vai ser. Mas se você quer que ela seja fiel, fale que ela também vai ser. Eu creio no que eu estou pregando. Amém. Glórias a Jesus. Eu quero que vocês percebam na prática agora, estou lendo o versículo, parágrafo 7, de quão infalível a palavra de Deus é. Quando os dois ladrões e Jesus estavam morrendo nas cruzes, eles pegaram martelos e quebraram as pernas dos ladrões. E quem sabe, talvez o homem que tinha o martelo já tinha posicionado de volta o martelo para quebrar as pernas do Senhor Jesus, para que eles não pudessem fugir durante o sábado. Mas antes que o martelo pudesse tocar as pernas do Senhor Jesus, a sua palavra deveria ser cumprida. Não havia um osso quebrado em seu corpo. A profecia dizia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E aquele homem não podia quebrar a perna do Senhor Jesus, porque ele estava preso por uma palavra, e era a palavra de Deus, que tinha saído de sua boca. Veja, não havia um osso quebrado em seu corpo, e antes que o martelo pudesse tocar suas pernas, uma lança romana atingiu seu lado. Sangue e água saíram, mas furaram as minhas mãos e o meu lado. Vejam, ali estava a palavra de Deus se cumprindo. Toda a palavra de Deus tem que ser cumprida, cada palavra. Então essa é a razão que eu gosto de fazer com que as pessoas, pelas quais eu sei que vou ter que responder no dia do juízo, se baseiam não em cima de algum dos meus próprios pensamentos, ou com base na minha própria doutrina. Eu quero que as suas experiências de alma e tudo sejam baseados na palavra de Deus, assim isto permanecerá. Porque eu sei que naquele grande dia teremos que responder por tudo. Aleluia, que coisa, hein? Então vamos firmar a nossa fé, os nossos pés em algo sólido. E só existe uma coisa sólida, a palavra de Deus. Então, vocês vão ver que Deus, ele estava atrás de um corpo humano. Só podia ver este homem que estava ali diante deles, que era o Senhor Jesus, quem tinha predestinação para ver. Quem não tinha predestinação para ver, não podia ver. A mulher samaritana olhou para ele do mesmo modo que todos olharam. E a mulher samaritana olhou para ele e disse: eu vejo.
que tu és profeta. Por que que ela viu? Ela viu porque a palavra que ele estava falando estava identificado com a palavra de Deus que ela tinha ouvido. Quando ele vier, ele vai nos dizer estas coisas. A palavra identificou Jesus Cristo. A palavra sempre vai nos identificar. Aleluia. Agora, os fariseus olharam para ele e disseram: tu tens demônio. Que diferença? Que diferença? Era isso que ele era para eles. E foi disso que eles comeram. O juízo veio pela própria boca deles. Mas a samaritana hoje está na eternidade gozando as delícias do céu. E os fariseus, infelizmente, estão no Hades esperando o juízo final, porque eles comeram daquilo que eles falaram, eles confessaram exatamente aquilo. Veja, o próprio Nicodemos, mesmo ele não sendo um cristão da noiva, ele olhou para Jesus e foi prudente e disse assim: olha, ninguém, nenhum homem que faz o que tu fazes, ele tem que ser de Deus, não pode ser do inimigo, só pode ser um homem enviado de Deus. Veja, e ele foi salvo pela salvação comum, ele comeu exatamente aquilo que ele falou. Agora, não bastava crer que Jesus era um homem enviado de Deus, vocês sabem disto, para o arrebatamento. Não basta crer que o irmão Brana é um homem enviado de Deus para o rapto. Como não bastava crer também para o rapto que Jesus era um homem enviado de Deus, porque Nicodemos creu que Jesus era um homem enviado de Deus. Não era assim? Nicodemos sabia, Nicodemos cria que Jesus era um homem enviado de Deus, porém isso não fazia um homem pronto para o rapto. Ele precisava ir mais além. Ele precisava abandonar os credos e os dogmas da sua religião e segui-lo e obedecê-lo. Passar a vergonha de ser um seguidor de Jesus Cristo. Passar a vergonha de ser um adepto da seita de Jesus. Passar a vergonha de deixar o cargo de ser um príncipe dos fariseus para ser um mero seguidor do Nazareno. Mas o quão difícil é abandonar o sistema. E há muitas pessoas que dizem: o irmão Brana é um homem de Deus. Isso não faz deles um cristão para o rapto. Eles têm que abandonar o sistema, abandonar a incredulidade e pagar o preço de dizer, de sentar aqui e dizer: aquele homem é um profeta do Senhor. Eu estou lavando os meus pés hoje porque eu aprendi com a sua mensagem. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não porque eu aprendi em uma denominação ou em uma religião, não, porque eu criei que realmente aquele Deus Santo do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento. E Ele é o nome salvífico. Então nós podemos entender melhor estas coisas, que a palavra de Deus ela é pura. Toda a plenitude da palavra estava em Jesus Cristo. Vocês vão ver em Hebreus capítulo 1, né? Hebreus capítulo 1, eu anotei algumas escrituras aqui. Hebreus capítulo 1 e o versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esta escritura tem um sentido duplo. Ela foi aplicada a Jesus Cristo, mas ela é aplicada a nós nestes últimos dias. Deus falou de diversas maneiras através de Isaías, Jeremias e todos os profetas. Então chegou no último dia da dispensação das eras do Velho Testamento e falou-nos através de Jesus Cristo. Também Deus nos falou através de mensageiros das 7 eras da igreja, mas neste último dia, agora, no último dia, Ele também tem nos falado através do Filho, através da sua palavra completa na face da terra. Por isso que é muito difícil as pessoas crerem
nos nossos últimos dias na mensagem de um profeta. Veja, em Mateus capítulo 16, vocês vão ver Jesus perguntando: quem vós dizeis que eu sou? E eles olharam e disseram: tu és Jeremias, tu és Isaías, tu és um dos profetas. E na verdade, ele era uma parte daqueles profetas, porque todos os profetas junto, todo o Velho Testamento, completava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jeremias foi uma parte de Deus, Isaías foi uma parte de Deus. Cada um dos profetas foi uma parte de Deus, porque eles traziam a palavra de Deus, e Ele é a palavra. E vocês vão ver que quando Cristo veio, Ele era a plenitude da palavra, Ele era todos aqueles profetas junto. Não havia nada de errado naquele homem chamado Jesus. Ele era a perfeição de Deus. Ele era a completa palavra de Deus. Bom, Paulo chegou a dizer que a plenitude da divindade estava corporizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro olhou para ele, Pedro não olhou para o homem de fora. Pedro olhou com revelação para aquele que estava dentro. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Há uma revelação que atinge o nosso coração, que nós não sabemos explicar, mas nós conseguimos crer. Nem Pedro sabia explicar como que aquele homem era filho de Deus, mas ele cria que ele era o Filho de Deus. Aleluia. Vocês vão ver, abram comigo em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Vocês vão ver que em São João capítulo 1, ali no versículo 3, a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que o verbo, no versículo 1 e o 2, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 3 nos diz: e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí então vem no versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Quer dizer, a palavra, quando vocês olharem Jesus Cristo, eu quero trazer isso para vocês aqui, quando vocês olharem Jesus, o irmão Branham dizendo: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, não em seu aspecto físico. Por quê? Porque Deus é um Deus que muda de máscara. Ele muda de corpo. Mas Ele é o mesmo em sua essência, Ele é o mesmo em sua palavra, na maneira de Ele agir. Quando Ele estava agindo na coluna de fogo, Ele era o mesmo. Quando Ele estava agindo na nuvem, Ele era o mesmo. Quando Ele estava nos profetas, Ele era o mesmo. Quando Ele veio em seu Filho, Ele era o mesmo. Mas Ele estava em corpo diferente, em forma diferente. Quando Ele veio em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 2, Ele se repartiu, Ele era o mesmo que esteve aqui, no corpinho de carne. Quando Ele veio em Atos capítulo 9 e se apresentou para Saulo, Ele era o mesmo. Saulo perguntou: quem és? Ele disse: eu sou Jesus, mas em um corpo diferente. Veja, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente em sua palavra. Não na forma física, mas em sua palavra. Você vai ver Ele com diversas máscaras, mas sempre agindo da mesma maneira. É a maneira de você identificá-lo, senão você não vai encontrá-lo. Mas quando Ele está aqui criando, é Ele criando. Quando Ele está salvando, é Ele salvando. Quando Ele está curando, é Ele curando. Mas é um homem colocando as mãos sobre uma pessoa, é um homem, é a máscara diferente, é o corpo diferente, mas é Ele
curando, é Ele libertando, é Ele salvando. Porque Ele é o mesmo, Ele vai fazer as mesmas coisas que fez quando Ele estava aqui. No versículo 5 de 2 Pedro capítulo 3, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pela palavra de Deus, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja, a mesma palavra que criou é a mesma palavra que vai destruir, porque a profecia, ela não vai ser mudada. Só para vocês terem uma ideia, quando a palavra de Deus veio a respeito de Jesus, e vocês conhecem isto, mas o quão seguro nós estamos, eu e você estamos. Nós não estamos seguros por uma igreja, por um credo, estamos seguros pela palavra dele. Assim como Jesus estava também seguro. Então vocês vão ver que ele não podia ser quebrado nenhum osso, ali estava a palavra e o homem não pôde quebrar. Vocês vão ver que o seu corpo iria para a sepultura, mas não veria corrupção, não começaria a se decompor, porque a palavra disse que não veria corrupção. Não foi um homem que disse aquilo, foi o próprio Deus. E a palavra estava segurando Jesus na sepultura exatamente até aquele período. Quando terminou o período, ela liberou Jesus e Jesus teve que ressuscitar. Assim, cada um de nós que vamos, se formos, eu não creio que eu vou, talvez você também não vai, o rapto está aí, mas quem for, não precisa se preocupar, porque você vai com a palavra dele, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o que ele disse em São João, capítulo 11, versículo 23, ou não, 25. É São João, capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Então você está com o quê? Com uma palavra. 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você está com esta palavra em você, porque você creu nele, você se assegurou dele, a tua fé está nele, e você dorme com esta fé. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, ele também vivificará o teu corpo mortal. Não há como fugir disso, não há como você escapar desta palavra, porque você fica tranquilo, você descansa. Aí eu estava pregando em um determinado lugar e eu disse, isso dá-nos a entender porque o irmão Brana se parava no púlpito e dizia, vai faltar coveiro para botar terra sobre o meu caixão. Porque ele tinha certeza do que estava ali. Ninguém iria segurar ele na sepultura. Veja, meus amados. Então, vocês vão ver que foi a mesma palavra que criou, é a mesma palavra que vai destruir. Vamos para Apocalipse capítulo 11 um pouquinho. Você tem que ter segurança nesta palavra. Então você não ficará titubeando com razões humanas, com coisas, do homem, mas você vai ficar segurando no que Deus falou para você neste tempo. Apocalipse capítulo 11, e vocês vão ver, olha só. Versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra.
E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Alguém pensa que eles vão fazer que nem dragão, né? Não. O que Elias disse quando aqueles 50 foram atrás dele? Ele disse, se eu sou o homem de Deus, quer dizer, fogo saiu da boca dele. Ele disse, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma estes 50 e o capitão. Então, fogo saiu de sua boca, porque a palavra de Deus é como um fogo consumidor. E fogo desceu do céu. Veja como a palavra de Deus é poderosa. Diz o nosso profeta agora no parágrafo 9, para depois eu dar continuidade aqui. E muitas vezes nas reuniões, à medida que vou pregando, e especialmente nestes dias, descobrimos que cada um tem uma pequena experiência sobre a qual temos como referir ou reivindicar, baseando nessa experiência que somos salvos. A um diz, não, porque eu senti aquele dia assim, o outro diz, porque eu senti assim, né? Mas nós não somos salvos pelas experiências, nem pelo jejum, nem pela oração. Há uma maneira de sermos salvos, que é a fé através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a única maneira que nós podemos ser salvos. E então nisso, no dia em que estamos vivendo agora, na grande era emocional que estamos vivendo, eu sinto que, em alguns aspectos, certamente há pessoas do mundo que iriam acreditar que eu disse a verdade. Depois que o Senhor tem vindicado tanto, do qual não sou digno, mas em sua graça, Ele nos deu a vindicação de que eu disse a verdade, porque eu fiquei com a palavra sem prejuízo para ninguém, com amor para com todos. Aleluia. Agora, a Bíblia diz que o vigia fica na torre. Se ele vê que vem o inimigo e falha em avisar as pessoas, Deus requererá o sangue das suas mãos. Mas se ele os avisa e eles falham em prestar atenção de suas mãos, então o sangue deles estará em suas próprias mãos. E eu gostaria de dizer no fim do meu caminho, quando um dia você pegar um jornal e ler que eu já faleci, ou do jeito que você saberá, eu gostaria de dizer ao deixar esta vida, eu não tenho me esquivado, mas vos anunciei todo o conselho de Deus. Portanto, ficando com a palavra, então eu sei que estou certo, mas se eu sair da palavra, então eu estou errado. Então, o segredo é ficar com a palavra. Aleluia. Veja, o segredo é permanecer com a palavra. Quando Noé veio, Noé era a palavra. Mas vocês vão ver que não foi Noé que trouxe o dilúvio, foi a palavra que trouxe o dilúvio. Porque Noé não podia fazer aquilo, mas a palavra de Deus podia fazer aquilo. E a prova de que era Deus é que Noé ficou seguro, tão seguro daquilo, e ele tinha tanta certeza naquilo, e aquilo tinha que ser uma fé genuína, não podia ser uma imitação. Não podia ser uma sensação, não podia ser uma imitação, tinha que ser algo verdadeiro, algo real, algo certo. Noé tinha que ter visto aquilo de alguma forma, e só podia ter sido através da fé. A fé que ele teve em seu Deus, a fé que ele teve na palavra do seu Deus. Agora, volto a frisar, a palavra criadora de Deus em Noé, a palavra estava escondida em uma pele humana, e a palavra falou e aquilo veio à existência. O dilúvio veio à existência, porque Deus disse aqui na leitura que nós fizemos, pela palavra de Deus, os mundos que agora existem foram criados, e pela mesma palavra eles vão ser destruídos. Quem falou as palavras que este mundo vai ser destruído? Foram os profetas. Você vai ler no livro de Isaías, você vai ler no livro de Êxodo, você vai ler no livro de Ezequiel, você vai ler no livro de Apocalipse. Todos esses homens de Deus falaram não a sua palavra, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz. E uma das coisas mais lindas que eu acho é que que a nossa incredulidade não estorva a Deus. Porque se existe incredulidade, nesse tempo é assim. Mas isso não impede a Deus.
Aí o profeta vem e diz, sabe por quê? Porque Deus não vai agir na tua vida porque tu não crê, mas Ele pula por cima de você e age lá na frente em alguém que crê. Mas a sua palavra não volta vazia. Aleluia. Nós podemos mostrar exatamente que aquele grande Deus que falou nesta Bíblia é um Deus verdadeiro, porque funcionou na minha vida. Aí vem o incrédulo e diz assim, por que não funciona na minha vida? É porque tu não crê. Mas eu creio. Não, isto é só aqui, não tem nada aqui dentro. Vocês vão ver no Salmo 33, versículo 6. Vamos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Depois no Salmo 107 e no versículo 19 e o 20. No Salmo 33, versículo 6, a Bíblia diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Aleluia. Então Deus tem uma boca. Sim, Deus tem uma boca que fala. Deus, diz o profeta, Ele fala, Ele escreve e Ele ouve. Aleluia. Que coisa, hein? Então a palavra é a palavra que realiza os milagres. Satanás só respeita a palavra. É a palavra que traz libertação. Deixa eu lhe dizer uma coisa agora. Libertação. Escute isto. Na primeira esfera está a libertação do corpo. Na segunda esfera está a libertação do espírito. Na terceira esfera está a libertação da alma. Na primeira esfera, o pregador ungido por Deus, ele pode ser usado e expulsar o demônio que está naquele corpo. E então aquele corpo foi liberto ali. Seja um demônio de enfermidade, seja um demônio de câncer. E aquela pessoa pode sair dali e lá na rua, ela era cega. E ela enxergou aqui, leu perfeitamente. Aí ela pode sair no portão ali e ficar cega exatamente quanto ela era antes de ser curada aqui. A fé, a unção, o pregador foi usado, ele foi curado perfeitamente. A incredulidade trouxe a enfermidade de volta. No espírito, uma pessoa pode ter um demônio e ela ser uma pessoa epilética, agindo no espírito dela, atuando no espírito dela, e o pregador pode expulsar aquele demônio e a pessoa ser curada. E ela sair dali livre e aquele demônio nunca mais voltar. Ou ela pode cair lá na rua de novo. Há uma interferência do pregador nessas duas esferas. Veja bem. Há uma interferência da unção da igreja nessas duas esferas. Mas lá na alma, quando se refere à alma, uma libertação da alma, o pregador, ele não pode fazer muita coisa. Mas ele só tem o dever de pregar a palavra. Existem certos demônios que só através de uma atitude da própria pessoa que está oprimida, para ela ser liberta. Senão, o pregador pode orar, jejuar, a igreja jejuar, o pregador pode ser tão ungido quanto for, mas há uma esfera que só uma atitude da pessoa que vai trazer libertação para ela. Aí Deus vai agir em cima daquela atitude dela e ela vai ser liberta. Caso contrário, ela vai continuar escrava para o resto da vida. Porque o pastor quer, a igreja quer, a esposa quer, ou o esposo quer, a família quer, mas o indivíduo não quer. Aí ninguém pode fazer nada. Então é uma atitude da pessoa em relação àquilo. E se ela toma uma atitude, nenhum demônio do inferno pode fazer com que ela fique naquele estágio de oprimida. Porque aí Deus vai mover do céu. A sua palavra se move. Mas tem que ser uma atitude, uma reação. Aí vocês leram a perguntas e respostas número 3?
O irmão Branham diz assim: o diabo, Satanás, não está preocupado em fazer com que você descreia na palavra de Deus, nem fazer com que você se desvie completamente, mas ele só está interessado em te deixar estagnado, morno, dizendo assim: a minha hora vai chegar, um dia eu chego lá, quem sabe eu me acerto. Não, calma, o meu tempo chega, a minha hora chega, espera. Não, tudo bem, pastor, há tempo para todas as coisas e a minha hora vai chegar. Só que isso é o diabo, essa hora nunca vai chegar. Eu tive visitando um abençoadinho, já faz quase um ano que ele está assim, numa região aqui para frente. E agora ele começou, ele estava até bem quando eu comecei a visitar ele. Mas daí ele disse: não, continua orando por mim que a minha hora chega, ainda vocês vão me ver lá dentro da igreja. Há uns 5 meses atrás eu visitei ele e ele me disse isso. Depois visitei ele de novo, ele me disse: não, qualquer hora vocês me vejam lá dentro da igreja. Visitei ele de novo, agora, semana retrasada, ele assim, agora ele já está cabeludinho, com brinco na orelha, né? Magrinho, qualquer hora vocês vão me ver lá na igreja. Talvez num caixão, sim. Quem sabe num caixão nós vimos ele lá na igreja, qualquer hora dessas, né? É isso que eles querem, é isso que as pessoas querem. Elas não querem tomar atitude, elas não querem tomar uma atitude, porque a libertação virá através de uma atitude, porque a palavra já foi falada, o que precisa é ter uma atitude. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Então vamos continuar aqui. Olha o que é que a palavra, é ela que realiza o milagre. É a palavra que realiza os milagres. Satanás só respeita a palavra, e a palavra que traz libertação. Olha o Salmo 107, versículo 19 e o 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. O que eles fizeram? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, quer dizer, tomaram uma atitude. Oh, como é lindo isto, quando o Espírito Santo, olha só, ali estava o libertador, lá atrás no deserto, prontinho. Deus tinha preparado Moisés, 40 anos, preparou, lapidou, moldou, chamou, equipou, e agora Deus estava assim, de braços cruzados, com a ferramenta pronta ali. Aí Deus ouviu: opa, agora estão ouvindo, estou ouvindo alguma coisa, estão clamando. Ó Moisés, o povo está clamando, vem cá. Pode ir. O profeta de Deus disse que Deus estava esperando o povo clamar. Ele tinha o libertador pronto e estava esperando o povo clamar para Deus enviar ele. E quanta bênção Deus já tem pronta, né? Mas sem atitude, sem pedir. Ah, mas isso é o quadro perfeito do irmão do filho pródigo, é ou não é? O meu pai não matou nenhum cabrito para mim, mas tudo é teu, está tudo aí. Tu não quis. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Aleluia. Enviou o quê? A sua palavra. Deus enviou a sua palavra para a cura, para a libertação, para socorro e para juízo. Ei, meu Deus. Então Deus enviou a sua palavra em seus profetas, a sua palavra. Irmão, não é uma coisa tremenda você saber que você tem algo que é criador, que é a palavra de Deus. Então os profetas foram portadores da palavra eterna de Deus, da palavra criadora de Deus. Aí vem o nosso profeta e diz assim: sabia que os pensamentos de Deus são eternos?
Sim, os pensamentos de Deus são eternos. Ele pensa, e quando ele pensa, aquilo já é eterno. E ele, primeiro, antes de eu estar aqui, eu tinha que estar no pensamento dele. Eu sou um pensamento expressado de Deus. E se o pensamento eterno de Deus, que sou eu expressado, não há como o diabo me destruir nesta terra. Você não pode pensar diferente. Então foi a palavra que Deus enviou em Moisés. O que é que ela fez no Egito? Salvou Israel e destruiu o Egito. A mesma palavra saradora, mas a mesma palavra Deus disse: eu mato, eu firo, eu saro, eu mato e eu faço viver. A mesma palavra, o mesmo Deus. Pulga, rã, piolho, gafanhoto. Esses foram o exército que Deus usou para batalhar contra a maior potência do mundo. Era a palavra de Deus. Rã, meu Deus, para ir contra um exército? Sim, rã. Pulga. Gafanhotos para ir contra um exército? Eu pergunto, não havia ciência no Egito o suficiente, não havia médicos no Egito o suficiente, não havia exército no Egito o suficiente para ir contra a palavra de Deus. Não havia demônio nenhum lá nas denominações para me segurar preso nas jaulas de uma igreja incrédula. Não, a minha fé não podia se misturar com a incredulidade deles. A incredulidade deles feria o sentimento de Deus, e aquilo me machucava. Então você tem uma fé que não é tua. Deus te deu essa fé que é a revelação em sua palavra. E a sua palavra te mantém de pé, mantém você vivo. Porque aqueles que não te seguiram já estão mortos há muito tempo. Sim, aqueles que não te seguiram, aqueles que não te acompanharam, aqueles que não marcharam atrás de você. Aonde? Atrás de você, atrás de uma igreja? Não, atrás da palavra, atrás da verdade. Eles estão mortos, estão sepultados. E você está de pé hoje porque você está caminhando, está vendo o invisível. Você tem uma palavra que você crê que é a de Deus. Esta palavra está te chamando a cada dia. Vocês vão ver que a primeira etapa da palavra foi um pegar na mão e sentir o que a pessoa tinha. A segunda, a palavra, ela veio discernir, ela veio mostrar o que a pessoa tinha dentro do coração. Mas a terceira era a própria palavra em carne humana, tomando lugar na vida nossa, na nossa vida. É nós nos tornando a palavra de Deus, irmãos. Não é algo mais externo, mas é você caminhando nesta terra e seguindo a palavra de Deus. Irmão, quem não acompanhou a palavra, mesmo saindo do Egito, foi perecendo, foi morrendo e achando que estavam bem, porém foram perecendo. Foram morrendo, foram simplesmente se distanciando da visão. E a coluna de fogo sempre vai seguir em frente, sempre vai seguir em frente. Por isso você não pode ficar prostrado. Você não pode ficar, quando a coluna de fogo se move, você tem que levantar e seguir a coluna de fogo. Você não pode ficar para trás. Então, na primeira etapa, na cura, na segunda etapa, na profecia, discernimento, pegar na mão, e tudo mais, são sinais externos, sinais que você consegue olhar e ver, é algo. Mas veja, o que nos libertou, irmão, não foi o pegar na mão. O que nos libertou não foi revelar o segredo do nosso coração. Nunca, o profeta nunca veio para mim e me disse: Edival, tu és filho de Eloy Pisoni, nunca, o profeta nunca pegou na minha mão. Mas eu, pela graça, pela grande misericórdia, eu não sou um Tomé. Porque Tomé, ele tem que pegar, ele tem que sentir, ele tem que apalpar, ele tem que tocar. Mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me veem, mas creem. Isto é fé no invisível, é fé na palavra. Aí você vem e o diabo começa a dizer: você não tem fé, você é um coitadinho. Mentira dele, você é mais crente do que um apóstolo de Jesus, que era Tomé. Aleluia.
Você não precisou ver, você crê na palavra, você segue o invisível. Você não precisa ficar palpando, sentindo, tocando, né? Você não precisa vir num culto e se arrepiar todo. Você não precisa simplesmente vir no culto, se eu não chorar. Não, você veio no culto, você ouviu a palavra e você se alimentou dela. Você sentiu que realmente Deus falou contigo através da palavra. E eu quero tomar uma coisa aqui que o pastor Eduardo falou para nós, que talvez vocês passaram por alto. Ele disse que ele tinha um problema, ele pediu perdão, ele acertou, lembra? E depois ele foi lá para Deus, Senhor, me perdoa. E ele ficou meses e meses, e orando, e orando, e orando, e toda vez que ele orava, ele dizia, Senhor, me perdoa, até que Deus veio para ele e disse assim, o que você está fazendo? Eu estou pedindo perdão. Você não crê em mim? Senhor, eu sou cristão, eu sou crente, eu creio. Não, tu não crê em mim. Tu estás querendo basear o teu perdão em sentimento, não na minha palavra. E nós queremos basear o nosso perdão em sentimento e não na palavra. Se nós agimos de acordo com a palavra, está estabelecido, encerrou. Mas eu não senti nada, não importa. Se você agiu conforme a palavra, você tem que crer naquilo que você agiu. Então, a terceira é a palavra em nós vivendo. Deus manifestado em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois você vai não somente sendo um ouvinte, mas você vai sendo o quê? Um praticante. Aleluia. E os profetas, o interessante é que eles eram homens de poucas palavras. Vocês vão ver que a mensagem de Deus para Adão e Eva é: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. A mensagem dos anjos para Ló é: saiam e escapem por suas vidas e não olhem para trás. Então, saiam. A mensagem de Deus para Noé era: entrem na arca. A mensagem de Deus para Moisés era: saiam do Egito. E a nossa mensagem hoje é: aplique o sinal. Deixa eu dizer, muitas pessoas vão ficar com o material dos profetas e não com a sua mensagem. A mensagem de William Branham não são livros. A mensagem de William Branham é a revelação de Jesus Cristo em você. Se coloque de pé.